Muita gente, quando pensa na Câmara de São Paulo, não sabe o quanto o trabalho do Legislativo e dos vereadores impactam diretamente a sociedade. Muita coisa que acontece no Palácio Anchieta tem repercussão na cidade de São Paulo, no estado e no país. E justamente para contar essas histórias que foi criado Vozes da Câmara, um podcast quinzenal produzido pela Rede Câmara São Paulo, que vai abordar temas históricos e atuais relevantes para a cidade e para o cotidiano dos cidadãos paulistanos sob a ótica da Câmara Municipal de São Paulo. De uma forma didática, em formato documental, o podcast vai se aprofundar em diversas temáticas, trazendo a visão de vereadores, servidores do Legislativo paulistano, de especialistas e personalidades, sempre buscando destacar o papel da Câmara nessas discussões. E o melhor, a gente estreia hoje com o tema mais importante do mês de outubro até agora, eleições. Vem com a gente então no Vozes da Câmara. No dia 6 de outubro, teve o primeiro turno das eleições para prefeito em todo o Brasil. E em várias cidades tem o segundo turno no domingo, dia 27. A população também foi às urnas escolher os vereadores que vão integrar as câmaras municipais. Aqui, na cidade de São Paulo, são 55 cadeiras. Você já deve ter ouvido como votar é um ato de cidadania e como todo voto importa para os rumos da sociedade. Mas agora, você vai embarcar numa pequena jornada para entender um pouco mais sobre tudo isso. O que é democracia, o que é política, os três poderes, como atua a justiça eleitoral, responsável pela organização das eleições e sua importância em todo o processo. E as regras da eleição, tanto para o legislativo quanto para o executivo, além de alguns fatos sobre o processo eleitoral aqui na capital. Então vem comigo, Rodrigo Esteves. E comigo, Gabriel Daniele, para saber um pouco mais sobre as eleições aqui no Vozes da Câmara. A democracia faz parte da vida de todo brasileiro, já que aqui vigora o Estado democrático de direito. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, como diz a Constituição Federal. Só que, infelizmente, nem sempre foi assim. Vamos com um pouco de história. Depois da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, a política do Brasil teve várias fases. Numa das mais tristes, o golpe militar de 64, as eleições passaram a ser indiretas. Teve cassação, suspensão de direitos políticos, extinção de partidos. Em 68, com o AI-5, o Ato Institucional número 5, a ditadura foi implantada de forma absoluta. Só em 85, com a eleição de Tancredo Neves, houve o fim da ditadura. Tancredo foi o último presidente escolhido indiretamente. A nova Constituição, também chamada de Constituição Cidadã de 1988, ampliou os direitos sociais e políticos. Em 89, teve a primeira eleição direta para presidente da República. E desde então, são os eleitores que escolhem seus representantes. Essa liberdade para votar é importante, porque os eleitos são os nossos representantes na política, e as decisões que eles tomam, enquanto governam, definem como vai ser a vida em vários aspectos. Quem exemplifica melhor pra gente é a cientista política Tatiana Chicarino. Costumo falar assim que política, ela tá com a gente, né? Então nós somos diferentes, né? Nós somos diversos, nós pensamos de forma diferente. E para que a gente não resolva essa diferença a partir da violência, a gente instituiu a política, que é uma forma de organização dessas diferenças. Essa política ela pode estar, né, nas instituições, por exemplo, eleitorais, né, partidos, eleição, representante, mas ela também está no nosso cotidiano, na medida em que a gente tem que, né, trabalhar essas diferenças, chegar a alguns acordos que são sempre temporários. Então, a política, eu diria de forma, né, resumida, que é a forma de organização da vida coletiva, para que a gente, né, consiga se entender sem que a gente use a violência. E quem mantém a organização da sociedade são os três poderes. De maneira bem simples, o Poder Executivo cuida da administração do país, dos estados e dos municípios, ou seja, são o presidente, os governadores e os prefeitos. O Poder Legislativo é composto pelos senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. São eles que criam leis e fiscalizam o Executivo. Já o Poder Judiciário interpreta e executa as leis, garantindo os direitos individuais, coletivos e sociais. É o Judiciário também que resolve conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. E é do Poder Judiciário que vem um órgão crucial para a manutenção do Estado democrático:
a Justiça Eleitoral. Ela foi criada em 1932 para dar uma resposta aos vícios do processo eleitoral que vinham desde o início da República. Quem fala mais disso é o José D'Amico Bauab, chefe do Centro de Memória Eleitoral do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ela foi trazida justamente para higienizar o processo eleitoral, no que tange o alistamento de eleitores, como também a própria realização do processo eleitoral, culminando com a diplomação dos eleitos por um órgão isento, ao contrário do que ocorria durante a Velha República, quando havia o famoso sistema de degola, em que mesmo eleito, o candidato, se não pertencesse ao grupo político dominante, não tinha o seu mandato reconhecido. A Justiça Eleitoral é que cuida de todo o processo e foi evoluindo com o passar dos anos. Por exemplo, antes, a cédula de votação era fornecida pelos próprios candidatos e partidos. A partir da eleição de 1955, foi adotada uma cédula oficial. E não parou por aí. Outro item que evoluiu foi a urna, que foi metálica, de madeira, de lona, antes de adotar o voto eletrônico. Esse é o José D'Amico Bauab de novo. Não há dúvida que o grande marco foi o início da votação eletrônica em 1996, inicialmente para todas as capitais do Brasil e os municípios com mais de 200 mil eleitores à época. Em seguida, nós tivemos, na eleição de 1998, uma ampliação do voto eletrônico para os municípios com mais de 40.500 eleitores. E, finalmente, a adoção integral do voto eletrônico nas eleições de 2000. Portanto, eu destaco esse período, esse recorte temporal de 96 a 2000 como fundamental para a afirmação da justiça eleitoral como braço operacional da democracia brasileira, já que proporcionou a adoção da urna eletrônica por uma iniciativa dela própria. Portanto, se tivéssemos a ausência da justiça eleitoral no Brasil, provavelmente teríamos um regime democrático fragilizado, permanentemente em vulnerabilidade, submetido aos poderosos de plantão. Bom, agora vamos entender como as eleições são organizadas? Até chegar na votação, são meses de planejamento e muita gente envolvida para garantir que os eleitores possam votar com tranquilidade. De novo, uma resumida. A Justiça Eleitoral é formada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelos três poderes, pelos tribunais regionais eleitorais, pelos juízes e pelas juntas eleitorais. E ela atua em 3 esferas: administrativa, regulamentar e jurisdicional. Ou seja, organiza e realiza as eleições, cadastrando eleitores, partidos políticos e candidatos, regula o processo eleitoral e julga as questões eleitorais. Quem explica melhor é a Eliana Passarelli, secretária de Comunicação do TRE São Paulo. A justiça eleitoral, ela foi criada com essa perspectiva, porque é uma justiça que ela está afastada do processo. Ela não tem interesse nenhum no processo, como teria o executivo, como teria o legislativo. Então é o judiciário que organiza, porque o judiciário ele não tem lado, né? Ele está afastado do processo e ele vai olhar isso de uma forma de fora, né? Então nós teremos as demandas em relação aos concorrentes e é o juiz que vai julgar realmente se aquilo que está pleiteando determinada questão tem razão ou não. Para se aprofundar nesse tópico, saiba que tudo que a Justiça Eleitoral faz é determinado pelo Código Eleitoral, criado em 65 e atualizado desde então. Mas vale dizer que nesses quase 60 anos, o Código Eleitoral, junto com outras leis específicas, formam a estrutura do direito eleitoral brasileiro. E ela não fica estática não, hein? A cada eleição, o TSE também aprova resoluções que conduzem à votação. E a organização das eleições envolve várias etapas. Tudo obedece ao calendário eleitoral complexo que começa lá em janeiro e engloba pesquisas eleitorais, passa pelo alistamento, registro de candidatura e propaganda. É um calendário intenso, e o maior trabalho fica na véspera e no dia das eleições. Tem toda uma logística um dia antes para a montagem das sessões eleitorais e transporte das urnas eletrônicas, além da movimentação do dia da própria eleição. De novo, a Eliana Passarelli, do TRE São Paulo. Agora, no dia,
Às 7 horas da manhã, o mesário vai chegar na sessão eleitoral, o presidente da mesa, ele vai ligar a urna eletrônica na presença dos fiscais presentes, vai emitir a zerésima, que é um documento que prova que não tem nenhum dado registrado naquela urna eletrônica, e começa a votação. Durante o dia, se tiver alguma intercorrência, por exemplo, algum problema de urna eletrônica, essa urna é trocada. Nós temos também, ao mesmo tempo, nós fazemos uma auditoria, que antigamente era chamada de votação paralela, né? Aí transcorre normalmente a votação, no final do dia o mesário emite o boletim de urna daquela urna eletrônica, já é fixado no próprio local de votação, dá ampla publicidade, tem um QR Code, quem se interessar pode fazer inclusive uma apuração paralela, e terminado a urna, nós tiramos a mídia de resultado daquela urna, esses dados são transmitidos para os locais de transmissão daquela zona eleitoral e esses dados são encaminhados para o TSE via sistema para fazer essa contagem dos votos. E mesmo com o encerramento da eleição, tem mais trabalho. O TSE faz uma avaliação para identificar os problemas e o que pode ser feito para melhorar e aperfeiçoar os procedimentos. Certo. Acho que agora que deu para entender um pouco da justiça eleitoral, é importante entender as diferenças entre as eleições gerais e municipais, as regras e o que cabe ao legislativo e ao executivo. Isso porque cada eleição tem suas particularidades e existem também diferenças para o anúncio dos eleitos entre o sistema majoritário e proporcional. Parece difícil, mas calma. A cada 2 anos tem eleição. Nas eleições gerais são escolhidos o presidente, os governadores dos estados e os vices, os senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. Já eleições municipais elegem os prefeitos e seus vices, e os vereadores. Cada mandato dura 4 anos e a organização das votações é feita pelos cartórios eleitorais. Mas tem diferenças, como a Eliana Passarelli, do TRE São Paulo, explica. A eleição municipal é uma eleição que tudo acontece na própria cidade, inclusive os pedidos de registro de candidatura, a questão da propaganda eleitoral é julgada também pelos juízes, então é tudo feito na própria cidade, ao contrário de uma eleição estadual, que o registro de candidatos, por exemplo, ele é julgado pelo tribunal, pela corte eleitoral, do tribunal. Então essa é a principal diferença. Agora na eleição municipal são juízes que vão receber os pedidos de registros, que vão verificar se aqueles candidatos têm condições ou não, se atende o que está previsto na legislação, para que eles possam concorrer. A questão da propaganda também, eles que vão apreciar todas as reclamações. E na eleição estadual não, é o tribunal. Então vamos lá. Seguem o sistema majoritário os cargos majoritários: presidente da República, governador do estado, senador e prefeito. Neste modelo, ganha quem tem mais votos. Aqui cabe um adendo. Cidades com mais de 200 mil eleitores podem ter o segundo turno entre os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, caso ninguém receba mais da metade de todos os votos válidos, que não contabilizam os nulos e em branco. A capital paulista é um exemplo. Aqui tem segundo turno. Já o sistema proporcional é válido para cargos de vereador, deputado federal e estadual, e é o partido que recebe as vagas, não os candidatos. A cientista política Tatiana Chicarino vai ajudar a entender. Votamos primeiro no partido e depois a gente escolhe quem nós gostaríamos, nós dizemos, né, na urna lá, quem nós gostaríamos que estivesse na Câmara dentro daquele partido. Então, se o partido tiver direito a 3 cadeiras, a gente está quase que ranqueando, né, nós eleitores, falando assim, ó, na primeira cadeira nós gostaríamos que fosse fulano, na segunda ciclano, na terceira beltrano. Ah, mas o partido só teve 2 cadeiras, então esse terceiro não vai entrar. Então, isso é fundamental para a gente ter uma escolha que seja mais próxima do que é o nosso desenho, né, de como funciona o nosso sistema eleitoral. E aí, claro, também saber quem é esse vereador, não é não saber, né? Então, saber qual que é o partido, qual que é a característica desse partido e depois saber quem é esse vereador, qual que é a sua trajetória, suas pautas, né? Enfim, acho que são esses 2 movimentos importantíssimos. E como a gente chega nesse número de cadeiras que cada partido tem? Primeiro, pelo quociente eleitoral, que divide os votos válidos pela quantidade de cadeiras disponíveis. Usando a Câmara de São Paulo como exemplo, agora em 2024, a capital teve 6,1 milhões de votos válidos. Se a gente dividir por 55, que é o número de vagas para vereador, o quociente eleitoral é de 110 mil.
Logo, um partido precisou de pelo menos 110 mil votos para ter direito ao pleito. A segunda conta é para descobrir quantas cadeiras um partido ou coligação tem. Neste caso, a gente divide o quociente partidário, que é a quantidade dos votos válidos que o partido teve, pelo quociente eleitoral. Supondo que o partido recebeu 660 mil votos. Se a gente dividir esse número pelo quociente eleitoral, que é de 110 mil, são 6 cadeiras na Câmara. Aí, com base nesses cálculos e conhecendo quantas vagas o partido teve nas eleições, é que os vereadores que receberam mais votos são eleitos. Ah, vale destacar que para o vereador se eleger, ele precisa ter recebido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, com um quociente eleitoral de 110 mil, o mínimo são 11 mil votos para se eleger. A partir desse ponto, você já sabe. O prefeito ou prefeita chefia o poder executivo e conduz a administração geral da cidade. Já os vereadores e as vereadoras devem, principalmente, propor, analisar, votar e aprovar leis e alterações nas diretrizes que já existem. Além, claro, de fiscalizar a gestão. Tudo isso para melhorar a vida da população, como detalha a cientista política Tatiana Chicarino. Os vereadores, o que eles fazem? Além de fiscalizar o poder executivo, eles têm um papel fundamental no território. Porque enquanto o prefeito ou a prefeita eles representam a cidade como um todo, o vereador, a vereadora, eles estão lá no território, na base, então eles vão saber dizer muito mais quais são as questões próprias daquele território que são necessárias, por exemplo, creches, por exemplo, alguma questão de zeladoria. Mas também eles podem trazer pautas, né, que são distintas, por exemplo, do prefeito que foi o vitorioso. Então isso também é importante numa democracia. Então vamos pensar o seguinte, o prefeito de um partido X é eleito, o vereador do partido Y, ele pode pressionar esse prefeito para que determinadas pautas que não são executadas por ele sejam colocadas para debate. E especificamente sobre a Câmara de São Paulo, as 55 cadeiras para vereador existem desde 1993. Esse é o limite máximo de vereadores permitido pela Constituição Federal para cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Agora, vamos dar uma dimensão da cidade de São Paulo, que reflete aqui na Câmara? O último censo de 2022 mostrou que a capital paulista era o município mais populoso do país, com mais de 11 milhões e 400 mil habitantes. Dados da Justiça Eleitoral apontam que a capital tem o 5º maior eleitorado do país, com mais de 9 milhões e 300 mil eleitores, se acredita? A gente perde só para o próprio estado de São Paulo, com 34,4 milhões de eleitores, e os estados de Minas Gerais, com 16,4 milhões, Rio de Janeiro, com 13 milhões, e a Bahia, com 11,2 milhões de eleitores. E a Zona Leste concentra o maior número de eleitores, são 3 milhões e 100 mil pessoas que podem ir às urnas. Depois vem a Zona Sul, com 3 milhões de eleitores. Em toda a cidade, são 57 zonas eleitorais, mais de 26 mil sessões e mais de 2 mil locais de votação. A Eliana Passarelli, do TRE São Paulo, dá mais detalhes. Os principais desafios, tanto da capital como do estado, pela sua magnitude, é realmente a logística, né? É você ter uma organização que funcione muito bem para você distribuir essas urnas corretamente. Primeiro, para dar carga nessas urnas, né? Nós damos carga em mais de 100 mil urnas, porque cada sessão eleitoral corresponde a uma urna eletrônica. Então isso, tem todos os cartórios são treinados, capacitados pelo tribunal em todas as funções que eles vão exercer. Então esse treinamento também é um grande desafio, né? Fazer um bom treinamento, passar essas orientações de tal forma que isso seja bem compreendido por todos os envolvidos no processo. Segundo a Constituição, o voto é um direito e dever de todo cidadão brasileiro. Ele é facultativo para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos. Já para o restante da população, ele é obrigatório, mas também é essencial, como conta Eliana. É muito importante que as pessoas participem da votação, que no caso agora nós vamos escolher prefeitos e vereadores, então é o destino da cidade, né? São essas pessoas eleitas que vão definir as políticas públicas, então há questões relacionadas à saúde, os postos de saúde, à educação municipal, os recursos, como esses recursos vão ser trabalhados dentro do município, né? Serão essas pessoas eleitas que terão todas essas decisões. Isso vai influenciar diretamente na vida de todas as pessoas.
Então é importante que as pessoas se sintam representadas. Todo cidadão também tem o direito a se candidatar, mas tem uma série de regras que precisam ser cumpridas. Mas caso a pessoa se candidate e consiga se eleger aqui na capital, isso tem um peso maior no cenário político nacional. Quem chama atenção para isso é a cientista política Tatiana Chicarino. É realmente desafiador, né, fazer política em São Paulo, mas ao mesmo tempo é um local, um espaço de formação de lideranças nacionais, né? Então, vereadores que são bem-sucedidos aqui, eles certamente têm mais vantagens de alçar voos nacionais do que em outras regiões e outras cidades, pequenas e médias, que é a grande maioria, né? Cidades médias e pequenas no Brasil. Então, a formação de lideranças políticas aqui também é muito importante, né? É por isso que eu sempre falo isso, que é uma cidade que tem uma ligação com a política nacional muito forte. Em geral, a gente pensa a disputa pelos votos numa cidade como São Paulo tendo como dois grandes recortes, né? Um que seria a disputa pelo voto do território, então a gente vai ver, por exemplo, vereadores que são ligados a determinados bairros, enfim, então tem essa disputa ali, né, tentando arregimentar votos no território, e também um outro que a gente fala que é um voto mais de opinião, um voto ideológico, que vai nas pautas, né, pautas mais gerais, por exemplo, uma questão que tem sido muito discutida nos últimos anos, que é a questão ambiental, né? Então isso pode ser uma temática, né, que vá fazer parte da campanha de algum vereador, e ela não necessariamente está no território, né? Ela pode perpassar, né, a cidade como um todo e até ter alguma ligação maior com a dinâmica nacional. Acho que deu para fazer um bom panorama do processo eleitoral, certo? Lembrando que esse episódio é um resumo e não deu para abordar tudo, mas no portal da Câmara, em saopaulo.sp.leg.br, a gente tem muito conteúdo para você saber mais. A gente também vai deixar os links da Justiça Eleitoral na descrição do episódio. Lá é o canal oficial para saber mais detalhes sobre as eleições. E o Vozes da Câmara de hoje fica por aqui. Esse episódio usou áudios do Câmara Reportagem, Tribunal Regional Eleitoral, YouTube Sounds e Envato. O roteiro foi de Daniel Monteiro, redação final de Daniel Monteiro, Gabriel Daniele e Rodrigo Esteves, locução por Gabriel Daniele e Rodrigo Esteves, edição de áudio e finalização de Daniel Monteiro. Essa é uma produção da Rede Câmara São Paulo. No portal da Câmara, em saopaulo.sp.leg.br, no canal da Câmara no YouTube e nas redes sociais em @Câmara São Paulo, você pode acompanhar tudo o que acontece no Legislativo paulistano. Um abraço e até o próximo episódio do Vozes da Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.